Graça e paz, amém? Estivemos aqui, como foi dito pela manhã, cultuando a Deus na Santa Ceia, foi uma bênção. E sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, versículo 17, 18 e 19. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Sente nesta noite louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje à tarde, enquanto a gente orava e buscava algo da parte de Deus, porque palavra a gente sempre tem para ministrar, mas a gente sempre pede que Deus nos direcione a uma palavra, ao que Ele quer falar com a igreja. E quando eu estava em Isaías 41, a gente começa a fazer uma retrospectiva do que foi 2020, 2021. 2 anos consecutivos de pandemia, crise, e a gente meio que isolado, meio que preso. E eu estava contrastando com Isaías 41, versículo 17, que começa dizendo: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. O contexto que esse versículo vai relatar e vai falar comigo e contigo é de uma certa ocasião onde o povo de Israel, ele vai ser levado para o cativeiro. Jeremias profetiza no seu capítulo 1, se eu não me engano, a partir do versículo 9 ou do versículo 11, que diz: o que vê Jeremias? Vejo uma panela a ferver que aponta para a banda do norte. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Na sequência ele continua: o que vê Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus estava dizendo através do profeta: vou trazer uma correção a este povo. Eu vou fazer como o nosso pastor Sete disse: vou trazer um alinhamento à nação de Israel, porque eles estão sempre aqui e acolá, não sabendo que de fato eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. E quando Jeremias continua no seu livro a sua profecia, ele vai profetizar que Deus levaria a nação de Israel, ou o povo de Judá, para 70 anos no cativeiro. 70 anos esse povo ficaria preso. 70 anos Israel ficaria escravizado. 70 anos Israel estaria na mão do opressor, do inimigo. Mas chegaria o dia que Deus arrancaria com mão forte o povo e faria viver uma nova etapa, um novo tempo no Senhor. Quando eu chego
em Jeremias capítulo 18, quando Jeremias desce a casa do oleiro, porque de fato lá ouvirás as minhas palavras. O texto diz que Jeremias desce à casa do oleiro, e ele continua a olhar para aquele oleiro que está dando forma àquele vaso. O oleiro, ele vai rodando aquela roda, e com as mãos vai dando formato àquele barro. O oleiro vai representar o nosso Deus, e aquele vaso vai representar a nação de Israel, ou o povo de Judá, que Deus estava dando forma àquele povo, Deus estava moldando o seu povo, Deus estava alinhando o seu povo. E quando você olha para esse capítulo, você vê que não é o oleiro que rompe o vaso, mas é o vaso que rompe na mão do oleiro. E era Deus dizendo: isso está apontando para quando eu alinhei algo para com Israel e para com a igreja, mas eles decidiram. E quando eu saio do alinhamento de Deus, acontece o que aconteceu com aquele vaso. Pá! Se rompe. Se um vaso se rompesse na tua casa, você de fato recolheria aqueles cacos do vaso, e você vai jogar no lixo, porque não há como restaurar. Mas quando Deus olha para a tua vida e para a minha, simbolizando em vaso, para você não tem jeito, para tua esposa não tem jeito, para tua família não tem jeito, para os teus parentes não tem jeito, para a sociedade não tem jeito. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: não posso eu refazer este vaso como bem me apraz. Aleluias. Deus está dizendo para você: 2020 passou, você desalinhou, 2021 também, mas começa 2022, Ele te pergunta: não posso eu refazer a tua história se você permitir? Não posso eu alinhar a tua família? Não posso eu alinhar a tua casa? Não posso eu alinhar os teus bens? Não posso eu alinhar a tua casa e a tua família? Não posso eu fazer isso? Na mesma sequência você vê um Israel que se rompe na mão do vaso. Mas há um segredo: o vaso quebrou, o vaso está em pedaços, mas o texto não diz que o vaso sai da mão do oleiro. Ele está quebrado, ele está moído, mas ele continua na mão do oleiro. Deus está dizendo para você: 2020 passou, 2021 também, mas permaneça na minha presença, porque eu posso refazer a tua história, porque eu posso refazer o chamado, porque eu posso refazer e fazer uma coisa nova na tua vida. Nesse mesmo contexto, nós chegamos em Ezequiel 37. A visão e a passagem do vale de ossos secos vai relatar a mesma situação do povo de Israel. O povo sem vida, um vale, os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. E Deus diz: Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Senhor, Ezequiel profetiza, e ele vai dizer: então profetizei como ele me deu ordem. Eu te pergunto nesta noite: quando foi o romper do dia 31 para o dia 1º de 2022? Quantos de vocês aqui passaram essa madrugada profetizando o seu 2022? 2022 não será o ano de perda, 2022 não será o ano de estar cabisbaixo, 2022 será o ano de Deus estabelecer grandes coisas na tua vida. 2022 será o ano que Deus vai estabelecer, veja bem, Ele vai estabelecer grandes coisas na tua vida e na tua história. Aleluias. E o profeta está vendo isso. É o que vai falar o versículo 17. Esse povo está sedento, busca água e não as há, e a sua língua se seca de sede. A nação de Israel, o povo de Judá, está tão distante de Deus que estava com a sua boca sedenta. Mas o versículo 18 vai dizer o seguinte, no finalzinho do 17: eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isso vai falar algo muito profundo, porque de fato, quando eu me alinho com Deus,
ou há uma concordância, nós sempre dizemos que a concordância vai gerar um milagre. Deus está dizendo para a nação: olha, quando vocês se arrependerem e de fato alinhar o espírito do homem com o espírito de Deus, aí eu me inclino para vocês e posso ouvir o clamor que a nação está clamando, que a nação está gemendo. Deus está dizendo: o clamor da igreja está subindo, o clamor da igreja está chegando às minhas narinas. Ele está dizendo: é igreja do Senhor, eu não os desampararei, eu vou ouvir o clamor de vocês. Essa é a plataforma desses 2 versículos. Mas aí ele vai dizer no 18: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Isaías está profetizando aquilo que Deus está dizendo. Aonde nunca nasceu água, aonde era sequidão pura, ali eu vou abrir mananciais de água. Ele está dizendo para a nação: ei, aquilo que tu nunca viveu na minha presença, você vai começar a viver. Aquilo que você não experimentou em 21 e 2021, você vai experimentar no 2022. Aquilo que você acha que perdeu, Deus vai realinhar isso na tua história. Quando você tomar posse desta palavra, Ele vai dizer para você: ei, eu vou fazer você viver o que tu nunca viveu. Você vai viver experiências tremendas comigo. 2022 será o ano que Deus vai te levar a um sobrenatural, porque nós sabemos que existem pessoas que estão alinhando-se para isso, querem viver o sobrenatural de Deus, querem viver algo diferente daquilo que já viveram. E Ele está dizendo: ei, eu vou abrir rios aonde nunca teve rio. Ele está dizendo para você: eu vou fazer o improvável acontecer. E se não tiver, eu vou trazer a existência para te provar que eu sou Deus. E Ele continua dizendo: tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Pastor Sete pregou, se não me engano, no final do ano, que a única substância ou recurso do deserto era pão e água. Mas ele está dizendo assim: ei, no deserto, mesmo que não haja pão e água, ele está dizendo assim: ei, o deserto, eu tornarei o deserto em lugares de águas. Mesmo que te falte recurso, mesmo que te falte provisão, eu vou prover a água no teu deserto. Mesmo que te falte alguma coisa, eu serei o teu recurso neste tempo. Pastor Ademir colocou no grupo dos líderes, os obreiros: estamos vivendo tempos difíceis, como fazer, como se posicionar? Porque os dias estão apertando, a situação está afunilando. E como ele mesmo pregou nesta manhã, eu preciso tirar o tempo de descanso dele. Eu preciso descansar em Deus, porque Ele vai ser o meu recurso natural. Não é assim que a Bíblia diz? Que nós estaremos diante de governadores, e mesmo que não saibamos o que temos que falar, o Espírito Santo falará por nós e nos dará a palavra. O Espírito Santo está cuidando da sua noiva. O Espírito Santo está alinhando eu e você. E quando eu olho para esta palavra e eu vou para o seu contexto histórico, eu preciso voltar, porque aqui está falando de Israel que está preso. Israel está no cativeiro, Israel não tem esperança, Israel não sabe para onde vai, Israel não sabe o que vem, mas ele diz: ei, eu vou ouvir vocês no cativeiro, eu não vou desamparar vocês, haverá um renovo, haverá uma restauração. Jeremias profetizou: somente serão 70 anos, e depois disso eu vou trazer algo novo a Israel. Esdras, no seu capítulo 1, vai dizer que Ciro, Deus levanta Ciro, um rei medo-persa, e ele vai se levantar e vai liberar um decreto que vai liberar a nação de Israel para voltar para a sua terra. Deus começa a fazer uma restauração. Deus pega aquele povo que não tinha mais esperança no cativeiro. Deus diz: ei, se vocês permanecerem fiéis e firmes no cativeiro, há uma recompensa, vocês vão voltar para casa.
há um lugar de descanso, há um lugar onde você pode repousar, há um lugar onde você pode ir. E Ciro vai lançar um decreto: ei, vocês que querem voltar para sua casa, adorar o seu Deus, servir ao Deus de vocês, vocês podem voltar. Peguem os utensílios que ele tirou do templo e podem levar para a casa de vocês. Deus está dizendo: vai haver uma restauração, vai haver um mover tão grande na etapa da última hora da igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta casa. Israel está sendo levado a um alto nível em Deus. Israel precisa entender que eles precisam voltar à essência, eles precisavam voltar para casa. E Israel agora, através de Ciro, é liberado um decreto. Ele diz: pode voltar para casa. Se levanta o escriba Esdras e sumo sacerdote. Ele vai levar uma caravana para casa de 10.000 exilados. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada e me deparo em Isaías 45, é lindo demais, que diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ei, tu acha que 2020 foi ruim? Que 2021 de repente foi escasso para você? Você precisa se voltar para esse Deus que vai liberar uma palavra na vida de Ciro, que é aquele que vai trazer a restauração e a liberação para o povo de Israel. E ele vai liberar uma palavra profética, e tome posse desta palavra. Ele vai dizer o seguinte: eu irei adiante de ti e endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluias! Ele quer te dar os tesouros escondidos. Você só precisa fazer o caminho de se alinhar com Ele. Você só precisa entender que há um caminho a seguir, há uma trajetória a seguir, e Deus quer que você esteja alinhado com Ele nisso. E Ele continua dizendo: eu vou trazer algo novo para vocês. Eu quero alinhar vocês de uma forma tão grande, que aquele deserto vai brotar água. Naquela sequidão vai haver ali um reflorestamento. Eu vou fazer algo perfeito na vida de vocês. E Ele vai liberar uma palavra tão linda, que nós chegamos no versículo 19 e vai dizer o seguinte: plantarei no deserto o cedro, ou o cedro. E Ele vai dar mais 8 tipos de plantas, ou de espécies. Israel está voltando para casa. Israel, através de Esdras, na sua caravana, está voltando para casa. Está indo para a sua casa, que foi dizimada, foi destruída por Nabucodonosor. Mas eles estão voltando para casa, porque o império da Babilônia tentou dizimar Israel, e assim o fez. Mas agora Israel está voltando para casa. E quando estão chegando nas cercanias de Judá e Jerusalém, eles olham para as suas cidades, as suas casas estão em ruínas, a cidade está deserta, o povo não sabe como reconstruir, e Deus vai suscitar o sumo sacerdote e escriba para liberar uma palavra de ânimo para esse povo, para que esse povo de fato comece a reconstruir aquilo que foi perdido anos antes. 70 anos o povo está preso, 70 anos o povo está cativo, 70 anos sem ver o pôr do sol na sua cidade, 70 anos sem se alegrar, 70 anos sem ver o sorriso da família.
Chegamos em Daniel capítulo 11, se eu não me engano, capítulo 12, aonde Daniel vai assentar no seu coração, orar e jejuar durante 21 dias, e não era porque ele era o homem da oração, não, Daniel vai chegar no ápice do desespero, ele vai ficar tão inquieto, por quê? Porque se cumprem os 70 anos de cativeiro, e Deus não liberta no dia seguinte, 70 anos de cativeiro, e não há uma libertação, mas ele vai agora sentar no seu coração, orar e jejuar durante 21 dias. E você conhece a história, até que o príncipe da Pérsia resiste, aí vem o anjo, ele chama ajuda, passa, e traz a resposta que Daniel precisava. Israel vai viver uma nova etapa, uma nova glória. Israel está voltando desolada, perdida, triste e cabisbaixo, porque achou que Deus havia se esquecido e abandonado eles no tempo da crise, no tempo da escassez, no tempo de estar aprisionado. Mas ele disse lá: eu não desamparei vocês, eu estou ouvindo o clamor de vocês. E é por isso que eu acho lindo Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus estava cumprindo o seu propósito na vida do povo. E agora, esse povo está voltando para casa. Imagina um povo sem esperança, um povo triste, pós-pandemia, sem saber como vai ser agora, a nova variante, o que vai acontecer em 2022? Ei, confia naquele que te chamou, descansa naquele que é o teu dono. Israel está voltando para casa, mas uma geração morreu no cativeiro, vem uma geração ainda que viveu no cativeiro, e vem uma geração nova para casa. Uma geração nova nasceu no cativeiro. E o texto vai dizer que chegando em Judá, os mais velhos começam a chorar de tristeza. Por quê? Porque se lembram do templo de Salomão, se lembram daquela glória, se lembram daquela majestade, daquela linda coisa que foi o templo de Salomão. Mas o texto diz que os mais novos também começam a chorar, porque depois que Esdras libera uma palavra de ânimo, o povo começa a reconstruir a casa do Senhor, que outrora estava em ruínas. E a Bíblia diz que quando foi colocado os alicerces, os mais novos choraram, porque não viram a glória da primeira casa, não viram a tamanha majestade do templo de Salomão, mas eles estavam alegres, porque mesmo que não tivessem visto aquela glória, mesmo que não acompanharam aquela grandeza de Salomão, havia uma felicidade intrínseca naquele povo. E qual era? Havia essência na casa, havia essência na casa, havia unção, aquilo que o povo tinha havia voltado, o resgate foi trago novamente para ajudar, a presença começou a voltar, a alegria começou a voltar, os cultos começaram novamente. Mas de repente, para-se a obra. Se eu não me engano, 13 ou 17 anos ficaram sem reconstruir aquele templo. Ficou tudo parado, tudo travado. E aí Deus vem lá no profeta Ageu, no seu capítulo 2, ou no capítulo 1, dizendo: ei, vocês têm tempo para arrumar a casa de vocês, vocês têm tempo para aplainar tudo, mas vocês não têm tempo para reconstruir a minha casa. Ele está dizendo: ei, eu ainda sou prioridade na tua vida, eu ainda sou a essência na tua vida, eu ainda continuo curando, eu ainda continuo salvando, eu ainda continuo libertando, eu ainda continuo transformando, eu ainda continuo mudando a tua vida, eu ainda continuo mudando a tua história, eu ainda continuo te renovando, eu ainda continuo te fortalecendo, eu ainda continuo te edificando, eu ainda te ajudo a dar uma milha a mais, eu ainda costumo mudar aquilo que você traz de tristeza, eu sou aquele que limpa as tuas cicatrizes, eu sou aquele que tira a amargura, eu sou aquele que vou lá na raiz do problema e transforma a maldição em bênção, sou eu que vou lá. Israel agora é comparado ao cedro do Líbano.
E Ele vai dar outras plantas, mas eu fixei no cedro, ou no cedro. E ela tem muitas características parecidas com a oliveira. E Deus vai dizer para Israel: ei Israel, eu vou plantar no deserto o cedro. Eu vou te plantar como o cedro. Você vai ser como o cedro do Líbano. Quem conhece um pouco de botânica, o cedro é o seguinte: quando você planta ele demora aproximadamente 4 anos crescendo só para baixo. E a sua raiz cresce, passa ano, e ela está crescendo. Ela está crescendo, mas a sua característica é uma só. Ela não para de crescer a sua raiz enquanto ela não encontra água. E a sua característica ela desce as mais densas e baixas profundezas da terra, até encontrar aquilo que nós chamamos de os lençóis freáticos, aonde a água se encontra. Quando ela chega ali, de fato, ela começa a crescer para cima, mas há um processo de crescer para baixo. Na sua característica como raiz, está falando de você, de mim, da igreja do Senhor. Ei, você passou pelo processo de estar escravizado, você passou pelo processo de estar preso, de estar vendido, de se renovar, de se reestruturar, mas agora eu vou te plantar como cedro. Depois que você passa o processo, eu te planto como cedro do Líbano. Você vai crescer, mas de repente, na sua função de crescer raiz, de fincar raiz na terra, a Bíblia e a história vai dizer também que quando essa raiz ela encontra um solo rochoso, toda planta que não tem a característica do cedro ou da oliveira, quando ela encontra um solo rochoso, ela bate e estagna a sua raiz e não cresce mais. E ela agora vai crescer para cima. Mas o cedro do Líbano não, ela é diferente. Ela vai descendo e vai descendo e vai descendo. E quando ela encontra um solo rochoso, e esse solo rochoso eu posso caracterizá-lo como um problema, como uma adversidade, como uma situação adversa. Quando essa raiz bate naquele solo rochoso, a sua raiz vai ter uma envergadura que ela não vai parar no problema, ela não vai parar na adversidade, ela vai dar a volta por essa rocha, vai envolver essa rocha, e ela diz: ei, não tem problema que me pare, porque eu continuo crescendo. Eu preciso encontrar a água do Espírito, eu preciso continuar crescendo. Ei, não tem crise, não tem pandemia, não tem problema, não tem desemprego, não tem porta fechada. Quando você é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, você não para diante da adversidade, você não para diante do problema, você continua crescendo, você continua crescendo, você continua crescendo, você continua crescendo, porque você está debaixo da mão do Onipotente. Aleluias! Glória a Deus! A igreja não vai parar na cidade de Igrejinha. Eu profetizo que ela vai continuar crescendo. A tua célula não vai parar, ela vai continuar crescendo. Ah, mas tu não sabe como está hoje. E eu nem quero saber, porque a certeza que eu tenho ela vai crescer. Ela vai crescer. Ela vai crescer. E quando ela chega na sua proporção, que ela encontra água, nesse choque com a rocha e essa envergadura que a sua raiz vai fazer, ela manda como raiz o impulso. Quando ela bate na rocha ou no problema, além de ela desviar do problema ou envolver-se nele e continuar, ela manda impulso para cima. Ele está dizendo: ei, quando você bater de frente para o problema, para a adversidade, Israel, e de repente você achar que vai parar por aí, eu vou te impulsionar para cima. Porque não é através desse problema que você vai abaixar a tua cabeça. Tu vai levantar a tua cabeça, vai estufar o teu peito, e você vai liberar uma palavra como Jó liberou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que em breve ele se levantará ao meu favor. Eu acho lindo como Deus vai nos comparar como essa planta.
E após 4 anos, crescendo só para baixo, alguém pode olhar para você aqui dentro, 2 anos de pandemia e você está aqui dentro ainda. Se você olhar para o lado, muitos que estavam com você antes da pandemia, não estão mais. Abandonaram a fé, se desviaram por algum problema. Mas você permaneceu. Você está aqui. 2 anos se passaram. Quem sabe tu olhar para a tua vida hoje, alguém vai olhar para você. 2 anos de pandemia e você está aí ainda. Eu olho para a tua vida e não vejo nada. É óbvio, porque ninguém vê o processo da raiz, porque enquanto ela cresce, ninguém está vendo o que ela desenvolve lá embaixo. O processo dela ninguém vê. Porque Deus, quando trabalha na tua vida, Ele trabalha em silêncio, ninguém precisa ver. Mas depois de 4 anos, crescendo para baixo, vai nascer o primeiro broto. E ele vai no seu primeiro ano crescer aproximadamente 50 centímetros. Aí você olha, nossa, eu durei tanto tempo fincando a minha raiz para crescer 50 centímetros. A diferença entre essa planta e qualquer uma é a seguinte: você vê aquelas plantinhas que você está vendo a sua raiz sobre a terra e você puxa ela logo se desprende da terra. Por quê? Porque não está ligado, não está enraizado. Qualquer vento, qualquer situação, qualquer coisinha tira ela. Eu quero ver alguém arrancar o cedro do Líbano, da onde ele está plantado. Deus te plantou nesta casa como uma árvore. Deus te plantou nesse lugar que tem água nas suas bases, que vai falar do Espírito Santo. E você, quem sabe, está aqui há 10, 15 anos ou 20 anos ou pouco tempo, e você está crescendo, você está enraizando, você está fazendo história. Ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Eu posso olhar para você, não posso conhecer você, mas Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus processos, Ele sabe o que você passa. No seu segundo ano, ela vai crescer mais 50 centímetros. E ela vai se tornar uma grande árvore. Assim estava Israel, crescendo novamente, sendo frondoso novamente. Mas a obra parou do templo, lembra? E é esse mesmo processo. Jó capítulo 14, versículo 7. O machado vai na árvore, pá, cortou a árvore. Parece que cortaram a tua história. 2020, 2021 parece que foi apagado. Parece que não teve crescimento, nada aconteceu. Parece que houve muita dispersação, se dispersaram. O tronco foi cortado e está ali. Quem olha para você como o tronco diz, e não tem mais jeito. Quem olha para você diz, não vai crescer mais, não tem mais para onde crescer. Aleluia. Sinto Deus aqui. Jó no seu capítulo 14, verso 7 vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Porque muitos estão cortando o tronco, mas esqueceram que você não é tronco, você é raiz. Se sustenta em alguma coisa, você é firme numa terra, você é firme numa palavra que te dá sustento. E aí ele continua dizendo: e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas. Eu falei isso na congregação um dia. E água tem cheiro? Ao cheiro das águas brotará. E eu fiquei me perguntando, mas a água tem cheiro? A água não tem cheiro, mas quando é aplicado alguns
vamos dizer, especiarias, algum processo que ela passa para que nós possamos ingerir essa água. É comprovado cientificamente que a água tem um cheiro. E aí, mesmo que você esteja perdido, cortado, quando o Espírito Santo entra na tua vida e começa a te reerguer, começa a te transformar, começa a te levantar, começa a dizer: ei, você vai conseguir. Você passou por 2020, você passou 21, mas você está vivo em 2022. Você permaneceu de pé. Ao cheiro das águas brotará. Ei, tu não morreu como planta nova. Você vai florescer na casa de Deus. Você é uma planta nova. Você tem essência ao cheiro das águas. Porque mesmo perdido, mesmo longe da presença, quando você decide fazer o caminho do alinhamento de novo, a palavra vai dizer que as nossas orações e o nosso clamor é recebido como cheiro suave às suas narinas. Ei, ao cheiro do teu clamor, ao cheiro da tua oração, ao cheiro do teu pedido, ei, ele vai começar a renovar. Ao cheiro da tua oração, ele vai começar a transformar essa terra. Ao cheiro da tua oração, ele vai começar a limpar os caminhos. Ao cheiro da tua oração, ele vai começar a mudar histórias. Ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Aleluias. Israel agora passou por todo esse processo. Israel floresceu. Israel voltou a ser quem era, como essa árvore plantada. E aí nós chegamos no capítulo 2 do profeta menor Ageu, versículo 4 em diante. O texto diz: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Jodadá, que somos sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Fique de pé nesta noite. E farei tremer as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E ele vai continuar dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Mas no versículo 9, ele vai trazer o resultado de um alinhamento entre a igreja e o céu, um alinhamento entre o seu povo e a sua vontade, o resultado do alinhamento quando a gente se posiciona, o resultado quando a gente continua no processo. Ele vai dizer o seguinte: aleluias, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu vou ser enfático ainda. Eu não sei o que tu viveu com Jesus ou na presença de Deus até o dia de hoje. Eu não sei o que você tem vivido na presença de Deus até exato momento. Quem sabe você vivenciou grandes histórias, grandes conquistas, mas a crise, a pandemia, a situação financeira te fez baixar a guarda,
te fez esmorecer, e você está vivendo ainda da glória da primeira casa, você está se mantendo ainda daquilo que você já vivenciou em Deus. É como diz a palavra, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você está vivendo de glórias passadas, mas Deus está dizendo para você e para mim: eis que eu vou fazer algo novo, eis que eu vou fazer algo novo, eis que eu vou estabelecer uma coisa nova. Porque aquilo que você viveu não vai se comparar à glória que vai vir. Aquilo que você viveu não se compara, não se compara àquilo que está por chegar na tua vida. E aí Ageu, empolgado com esta palavra, ele vai profetizar para a casa do Senhor. Depois que os alicerces são colocados, ele vai liberar uma palavra e vai dizer: ei, a glória desta última casa não se compara, não se compara. Ei, se tu acha que viveu alguma coisa com Deus ainda, você não sabe o que está por vir. Se você viveu algumas experiências que você achou tremenda, Ele está dizendo para você: ei, vem coisas maiores, vem coisas maiores, vem coisas maiores, porque a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira, vai ser maior do que a da primeira, vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele povo tomou posse daquela palavra, aquele povo recebeu uma palavra profética de Isaías, tomou posse, floresceu, vivenciou algo diferente em Deus, vivenciou algo lindo com Deus, porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para que a gente possa fazer parte desse grande mover que virá sobre a igreja.